Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. Vamos trazer hoje um tema que ainda está criando algumas dúvidas sobre as colônias espirituais, o seu destino, por que elas vão deixar de existir, qual é o seu significado, a sua importância. É preciso compreender essas partes também, porque quando falamos de transição planetária, de ascensão das almas, muda todo o panorama energético e de frequência de um planeta inteiro, como é o caso da Terra. Em primeiro lugar, vamos dizer, as colônias espirituais pertencem à atmosfera da Terra, não estão fora do planeta Terra. Elas estão dentro daquela área eletromagnética que compreende esta parte do planeta com sua atmosfera. Não é um outro lugar. Aliás, colônias espirituais não são lugares. É fácil imaginar que uma colônia espiritual é uma cidade. Sim, ela tem mais ou menos uma função, um formato, uma semelhança com uma cidade. Uma fortificação, na verdade. Quem está numa colônia espiritual, no caso da alma, é uma outra dimensão. Por isso dizemos que é a quarta dimensão. Aqui na crosta da Terra nós vivemos a matéria bruta. Na terceira dimensão. Lembrando que dimensão não é lugar. Dimensão é um estado de consciência. É preciso que a frequência daquela consciência se equipare à forma, à energia e ao entendimento daquilo que se vive naquela dimensão. A quarta dimensão é apenas um degrau acima da terceira, suficiente para que a alma, ao desencarnar, sem o corpo físico, atinja esse estado de frequência, de consciência, para poder fazer uma autoavaliação, saber quem ela é, o que ela foi, o que ela aprendeu, o que não aprendeu. É após o desencarne que a alma está nessa situação de quarta dimensão, em lugares de acordo com a sua frequência, porque são muitas colônias espirituais que circundam o nosso planeta Terra. Porque cada consciência tem uma frequência diferente, então elas se aproximam por afinidade, e aquele grupo mais ou menos afim está numa colônia espiritual. Porque senão ela seria uma consciência muito estranha, incompatível com o lugar que ela está, com aquela situação, com aquela frequência. Elas se agrupam dentro mais ou menos daquelas afinidades, das suas semelhanças, a sua simpatia. A quarta dimensão, ela faz parte da Terra, aqui como nós entendemos, porque existem outros mundos de terceira dimensão que também têm os seus apêndices de quarta dimensão. Por isso, quando falamos aqui que nós vamos ascender, fazer a ascensão para a quinta, da terceira para a quinta, muitos perguntam, mas e a quarta? A quarta nós já estivemos tantas vezes, toda vez que desencarnamos, estivemos na quarta. É um trampolim. Está na terceira, vai para a quarta vem para a terceira, e vai para a quarta, até que uma hora cria força, cria frequência, cria consciência para dar o salto quântico e vai para a quinta. Quando está na quinta, a quarta deixa de existir, assim como a terceira. Então, as colônias espirituais, elas não são áreas, como você possa imaginar. Ah, tem uma colônia ali, quem consegue ir lá enxerga. Sim, porque a consciência, ela forma as holografias. Então, aquela consciência que está acessando uma quarta dimensão, ela vai ver um mundo real.
Um mundo que tem formas, que tem matéria. Já falamos aqui que a matéria, ela continua até a 9ª dimensão. Somente acima da 10ª dimensão a matéria deixa de existir. Então, mesmo quando nós estivermos na 5ª dimensão, na 6ª, na 7ª, vai ter matéria. Tanto que vai ter corpos físicos cada vez mais sutis, mas tem corpos, porque tem matéria. Os livros do Chico Xavier, principalmente, eu colocaria aqui a série André Luiz, que são 15 ou 16 livros, não lembro agora o número exato, mas acho que é 15, e mais um livretinho lá que eu esqueci o nome. São a série André Luiz, ele relata muito bem sobre as colônias, principalmente sobre a colônia Nosso Lar, que é uma das colônias que está sobre o Brasil. Sabemos que tem muitas aqui sobre o Brasil, mas tem em todo lugar do planeta, porque a Terra tem uma atmosfera que circunda e é grande, enorme, tem muito espaço. E a alma, quando desencarna, não precisa percorrer estrada. Ela se desloca na força da luz, do pensamento. Então, algumas coisas referentes às colônias nós podemos ver nesses livros, mas é preciso compreender que tudo é consciência. A alma desencarna de acordo com aquele grau de frequência da sua consciência, ela se direciona a uma colônia compatível com ela. Não tem ninguém que determina quando desencarna, olha, você tem que ir para tal colônia. É automático. Não existe direcionamento de fora, existe uma frequência, como um ímã que atrai. A mesma coisa agora quando vamos fazer a ascensão. A alma ascensiona por conta própria, não há um julgador, não há uma régua, não há um índice, um coeficiente que vai determinar você passou, você não passou. As colônias espirituais, elas serviam para acolher as almas que desencarnavam da 3ª dimensão, como já foi dito aqui, para fazer uma autoavaliação de si mesma. Com aquela expansão da consciência acima, um pouco da 3ª, ela conseguia já lembrar das vidas passadas, saber todas as lições aprendidas e não aprendidas, saber os erros e os acertos, e saber também o que ainda falta para continuar essa caminhada ascensional. Ao desencarnar, a alma sempre seguia para uma colônia, independente do seu grau de consciência. Ninguém pula etapas. Cada consciência segue, etapa por etapa, a sua escada evolutiva. Obviamente que sempre teve também aquelas almas que ao desencarnar estavam muito apegadas, presas a alguma coisa da matéria, alguma coisa do seu sentir, e que mantinha um tempo ainda aqui presa à crosta da terra. Aquelas almas que tanto se conhece, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nos centros onde há atendimento fraterno, onde se faz o encaminhamento dessas almas. Sempre existiu isso e era um número muito grande. Tanto é que o André Luiz disse num dos seus livros que para cada alma encarnada havia 4 desencarnadas por aí perambulando, perdidas. Sim, na época de, mais ou menos, foi lá por 1980, quando ele passou esse livro para o Chico Xavier, era mais ou menos isso. A população de almas aqui errantes era muito grande. Muito mesmo. Hoje já essa possibilidade está praticamente zerada, porque a alma ela tem pouco tempo. Ela precisa desencarnar, desencarna,
e já vai para o seu lugar, porque não há tempo a perder. Então, são outros tempos, embora 40 anos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, muita coisa mudou. Tanto é que as colônias espirituais estão agora sendo desativadas. Porque as colônias espirituais, elas formam aquilo que nós chamamos do umbral. Umbral. Umbral, ele é classificado em baixo, médio e alto. Umbral baixo é onde ficavam as almas pesadas, não tinham força para subir, então ficavam nas colônias bem abaixo. Aliás, eu nem sei se ali eram colônias, eu acho que ali era um umbral mesmo, um breu, uma escuridão, um pântano. As colônias que nós conhecemos e que realmente importam são aquelas mais elevadas, onde as almas iam lá para se autoavaliar e se preparar para uma nova encarnação. Por que as colônias espirituais vão deixar de existir? Porque não vão ter mais sentido aqui no planeta Terra, uma vez que a Terra vai sair da terceira dimensão para a quinta dimensão. Então a quarta dimensão, ela é uma etapa que simplesmente deixa de existir porque não tem mais finalidade. Seus umbrais baixos foram limpos, varidos das suas entidades perversas, as colônias ainda continuam. Elas vão ficar até que a Terra esteja totalmente na quinta dimensão. Por que que elas continuam? Porque tem ainda almas que estão lá se preparando para reencarnar. Tem almas lá que trabalham aqui no auxílio dos encarnados, inclusive. E também no auxílio daquelas almas que, ao desencarnar, precisam de uma assistência. Então esse trabalho benevolente continua. E se continua o trabalho dessas almas, elas têm que estar em algum lugar. Ter uma frequência de trabalho condizente com aquilo que elas fazem. Então as colônias continuam mais um tempo. Os umbrais foram limpos. A parte escura, a parte pesada, mas não foram extintos. Porque existem os umbrais finos, elevados. Os médios e os altos ainda estão em funcionamento. Talvez ali por volta de 2050, 2060, quando tudo termina, as colônias espirituais também já terão deixado de existir, porque hoje nós temos as naves extraterrestres que funcionam como colônias espirituais. Então há uma certa movimentação agora em direção às naves, maior do que em direção às colônias espirituais. Por quê? Porque estão desencarnando almas também, como sempre, boas almas e almas não tão boas, almas que precisam ser encaminhadas para outro mundo de provas e expiações. Então essas almas não vão para as colônias, porque elas precisam ser encaminhadas para a psicosfera do seu futuro planeta, de acordo com a sua frequência. Então elas são direcionadas não mais para os umbrais, baixos principalmente, mas sim para as naves onde passam por uma triagem. E lá elas são orientadas, são acolhidas primeiro, orientadas, esclarecidas, que elas perderam a chance de reencarnar novamente na Terra por falta de frequência, por falta de empenho, de boa vontade, por falta de interesse. E elas serão então enviadas diretamente para provavelmente colônias espirituais de um outro planeta que não seja a Terra, mas ainda de provas e expiações. Lá elas vão se preparar para reencarnar sucessivamente como faziam aqui. É preciso que o perispírito dessas almas comece a se adequar à energia daquele planeta, que não é a mesma energia do planeta Terra, para formar o corpo material. Por isso elas precisam de um tempo preparatório. Então, nas colônias espirituais, elas não teriam o que fazer. Elas vão para as naves para, então, seguir o seu destino. Aquilo que nós brincamos, às vezes, chamamos de vão para o Uber cósmico. E lá vão para o seu destino. As colônias espirituais, elas são de verdade
voltando aqui ao tema, obviamente, como não é lugar, como muitos imaginam, é uma frequência de consciência. Como é que a gente vai entender isso? A frequência da consciência cria a sua realidade. É a consciência de cada um que cria a sua realidade aqui na Terra, como nós conhecemos as pessoas. Cada pessoa tem uma consciência, uma realidade dela. Uma forma de entender, de ver, de agir, de progredir ou não progredir, de fazer o bem ou não. Enfim, temos aqui tantos exemplos que podíamos dar, mas não vamos perder muito tempo, vamos abreviar um pouco. Mas a consciência coletiva de um grupo cria um mundo para aquele grupo. Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas dentro das suas ideologias, dos seus times de futebol, dentro dos seus partidos políticos, dentro das suas preferências, as tribos, como se chama por aí, os grupinhos. O que é isso? São formas mais ou menos simpáticas de consciência agrupadas. Então as colônias também se formavam desta forma, e as próprias naves extraterrestres também elas têm essa característica. Existe uma afinidade de frequência na consciência daquelas almas que habitam essas naves e as que vão para essas naves. A própria nave, uma arca, é uma consciência coletiva, como é uma consciência de um planeta, como Gaia, por exemplo, é a consciência do coletivo da Terra. Quando nós tivermos condições de entender isso, nós vamos entender o que é uma nave espacial, vamos entender melhor o que é uma colônia espiritual, vamos entender melhor o que é um planeta, uma estrela, uma lua. As consciências elas se agrupam por afinidades. Mesmo nas suas diferenças, elas têm um ponto em comum. Senão, não estaria agrupada. Há um ponto que une. Há uma linha que une. Há uma frequência que une. E forma o grupo, como uma teia de aranha. Um fio continuado, formando cantos, curvas, retas, círculos. A consciência é tudo o que é. Tudo o que existe. Porque nós somos uma consciência. Tudo é parte da consciência maior, do todo um, da fonte criadora. Partes daquela consciência estão em todos os lugares. Seja numa árvore, seja num animal, num vegetal, num mineral, num protozoário, numa gota de água, numa nuvem, numa pedra, qualquer coisa. Há partes de consciência de acordo com a finalidade que aquela consciência tem na função da criação, do plano divino, do Criador. Frequência atrai frequência. Consciência é uma frequência, as consciências se atraem. Os grupos que formavam as colônias espirituais. Obviamente que tinha dentro de cada colônia um grupo que administrava. Então elas têm que estar numa condição um pouco diferente para fazer a diferença. Senão ninguém ia se entender lá, porque muitas almas, quando chegam numa colônia espiritual, já chegam perturbadas. E é preciso que tenha alguém que acolha, que organize, que cuide. Senão a coisa vira um caos. Então tinha, sim, consciências, que nós poderemos chamar aqui como as consciências que fazem a gestão de cada colônia espiritual. E também
existiam umas consciências acima do grupo das colônias que comandavam todas as colônias. E aí nós entramos novamente, então, nas dimensões muito acima. Existem comandos nas dimensões acima da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Sempre acima tem comando. Quem está acima tem controle sobre o que está abaixo. Quem está abaixo não pode subir e controlar quem está acima, porque é uma condição de hierarquia dentro da consciência. E tudo é. Então a 4D, quarta dimensão, lembrando sempre que dimensão não é lugar, é uma consciência, um estado de consciência. A 4D era necessária porque a Terra era um mundo de terceira dimensão. Senão, não teria sentido. Vamos agora para a quinta dimensão. O que vai acontecer? A quarta dimensão deixa de existir porque não tem sentido. É passado. É etapa concluída. A Terra de quinta dimensão, ela tem uma outra característica de consciência. Nós já falamos aqui. A nova Terra, chamamos quinta dimensão. Só que a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. É um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, mas é um mundo onde as consciências vão se lapidando, sem dor, sem sofrimento, obviamente. Mas o objetivo é passar aquela fase, chegar à 10ª dimensão, quando a alma não precisa mais de um corpo material. A 10ª dimensão, a alma é apenas um corpo de luz. Será um tempo de uma nova ascensão. Quanto tempo isso vai precisar? Vai levar? Não se sabe. Assim como a terceira dimensão aqui na Terra foram milhares e milhares de anos, centenas de milhares, talvez mais de milhões de anos, a nova Terra também vai ter um tempo que ela vai finalizar. Porque a Terra é uma casa planetária, mas é uma consciência coletiva. Quando o coletivo atingir a 9ª dimensão, a Terra será então alçada a uma outra dimensão acima, um outro patamar, a 10ª. A consciência na nova Terra, ela terá um salto quântico agora em relação à terceira dimensão. Já disse aqui em temas anteriores que a alma, enquanto encarnada num corpo humano, esse corpo tinha uma consciência pequena. Em relação à sua capacidade neural, cerebral, apenas 1%, na média, 2%, quizá alguma coisa acima disso, algumas pessoas raras. E agora nós estamos expandindo a consciência, por isso que nós estamos passando pela, mesmo sem desencarnar, numa frequência de 4ª dimensão. Começamos a compreender coisas que a gente não compreendia antes. Vamos começar a lembrar das vidas passadas, saber do futuro. E quando terminar essa passagem pela 4ª, que entramos na 5ª, aliás, tem muita gente já entrando na 5ª dimensão, por momentos pequenos, curtos, por lapsos de tempo. Tem pessoas que conseguem acessar também por a 6ª dimensão e parece que já tem gente conseguindo acessar a 7ª, mas com tempos muito rápidos. É um estalo na consciência. A consciência sobe. Quando ela estiver totalmente na 5ª dimensão, a nossa consciência de 1, 2 está em 79%. É um salto enorme. E depois, na medida que ela sobe também, 80, 90, até chegar à 9ª dimensão, quando completa o 100% da sua consciência. Mantendo essa consciência no 100%, a alma não precisa mais da matéria. Ela já pode se transformar num corpo de luz. É um processo natural. A matéria, ela vai se sutilizando aos poucos, não vai desaparecer de um dia para outro. Ela vai ficando cada vez mais leve, mais transparente, até deixar de ser matéria.
se cristaliza de tal forma que ela fica transparente, como um vidro, como um ponto de luz. Se nós temos, então, um pouco do entendimento disso tudo, nós também podemos compreender por que as colônias vão deixar de existir. Aliás, precisamos antes entender como eram essas colônias e aonde elas estão e para que serviam. Nós não podemos aqui ficar detalhando item por item, mas tem muitos livros. Esses livros do Chico Xavier, do Divaldo Franco, de tantos outros bons escritores, livros que falam da espiritualidade, da vida além túmulo, sempre falam das colônias. Essa literatura esteve aqui, acessível para todos, basta ter interesse. O próprio Kardec, quando codificou o Espiritismo, falou muito deste processo de transição da alma, da terceira para a quarta, da quarta para a terceira, reencarnação, desencarnação. Não é preciso a gente aqui perder muito tempo nessas coisas que já existem ali, disponíveis para todos. Porque agora chegou um tempo que temos que trazer aquilo que está além disso, porque tem pessoas que já estão prontas, estão ávidas por informações, precisam ter um pouco mais de entendimento das coisas para apressar esse estágio da transição. Muitas vezes, quando falamos aqui em dimensão, sempre tem aquele que aprendeu na escola, através da física, que a dimensão é a profundidade, a largura, é a altura. Nós não estamos falando aqui de forma geométrica, nem de matemática. Estamos falando aqui de frequência de consciência. Frequência de consciência não tem nada que possa medir com régua, com metro, nem com balança. É uma frequência de consciência, uma vibração. Não existem duas consciências iguais, embora existam grupos que se entendem por afinidade, por simpatia, mas não existem duas consciências iguais. Como é que nós vamos entender da mesma forma? Cada um tem o seu ponto de vista, porque tem a sua maneira de compreender aquela situação. Por isso não cabe discussões. Quando alguém fala algo que eu vejo que é diferente daquilo que eu entendo, mas tem um sentido, embora eu veja de uma outra maneira, compreendo de uma outra forma e até acho melhor da forma que eu entendo, obviamente, senão não entenderia. Mas eu vejo que tem outras pessoas, e principalmente aquela que está se expressando, que é daquela maneira que ela compreende. Ninguém tem a fórmula exata, ninguém tem a verdade absoluta. Todos nós temos parte da verdade que está de acordo com o grau de compreensão. Colocar discussões, querer que cada um siga a sua versão, é serviço da não-luz para criar divisões, separações, enfraquecer a consciência coletiva. Que é ainda a última chance dos da não-luz permanecerem mais um pouquinho aqui nesse planeta. Então agora vamos começar a olhar as coisas com um olhar mais macro, porque o nosso olhar se alarga. Tudo está agora indo para um ponto de, como se diz, um alvo. O alvo é a nova Terra, a consciência mais elevada. Não há o que fazer. São os tempos, são os ciclos. Fecha-se um ciclo longo, que nós denominamos aqui de provas e expiações.
E vamos agora para um novo ciclo. Um ciclo onde a alma passa por um período de regeneração. Ela continua a sua evolução, sem o véu do esquecimento, sem aquela sensação de desconexão com a fonte, e sem, principalmente, dor e sofrimento, que é o que interessa. Vamos ver um novo tempo. Nós temos aqui as parábolas do Cristo no seu tempo, onde ele veio nos preparar para essa situação que agora se configura. Quantas vezes ele disse, chegará o final de um tempo? Um velho ciclo se fechará, uma nova terra surgirá, e os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra. Se está tudo escrito, qual é o problema? Por que nós temos que duvidar daquilo que está já escrito há muito tempo? Antes do planeta ser criado, já existia o projeto divino para a Terra. Nada e ninguém pode mudar o que está por vir. Mas nós temos o livre-arbítrio de mudar o nosso destino. Isso sim, isso cabe a nós. Nós só temos este poder, o poder de decidir sobre si mesmo. E é tudo o que nós precisamos. E que bom que é assim, porque se alguém decidisse o meu destino, o que eu estaria fazendo aqui? Dependendo da sorte? Que bom que só depende de mim. Que bom que você só depende de você. Confie, acredite, faça o teu melhor. Não há outra maneira. De nada vai adiantar manobrar, manipular, convencer, querer ser o dono da verdade, o dono da razão, ter o comando das coisas, controlar, ter poder atribuído aos homens, pelos homens. Isso não vai resolver nada. Tudo isso vai terminar. Mas o teu destino só depende de você. De mais ninguém. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É uma pena quando a gente vê tantas pessoas que têm poderes, têm autoridade, têm a condição de fazer a diferença para si e para os outros e faz tudo o contrário. Que pena. Que pena porque está cavando a sua própria sepultura. Está preenchendo o formulário para o exílio da terra. É uma pena. Aí tem gente que diz, Deus não deixa ninguém para trás. Sim, é verdade, Deus não deixa ninguém para trás. Isso é a pura verdade. Mas ele diz, você não fez a lição de casa, não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem frequência, você vai repetir o ano. Essa escola vai se fechar, então você vai para uma outra escola, termina. Tem todas as oportunidades. Vai se atrasar, vai sofrer, vai ter tema de casa, vai ter que se esforçar, sim. Mas um dia você vai voltar para o trilho. Então Deus não deixa ninguém para trás. Mas Ele não vai dar nada de lambuja. Você precisa fazer a tua parte. Só depende de você. A cada um segundo suas obras. Estas foram palavras ditas ou atribuídas ao Cristo quando Ele esteve encarnado entre nós. E nada mais justo do que isso. A cada um segundo as suas obras. E é bem provável que então agora nós, ao desencarnarmos, não vamos mais para as colônias. Embora algumas almas podem estar indo para as colônias, porque depois no além-túmulo, a alma não vai ficar na ociosidade. Se você não for para o exílio,
você vai ter algo a fazer, seja nas naves, seja nas colônias. Pode se preparar para voltar a reencarnar logo ou depois do final da transição, mas tem serviço por outro lado. Então, nós vamos aonde for necessário, seja nas colônias, seja nas naves. Mas nas colônias espirituais, só se for as colônias do umbral alto. Do médio para cima, do médio para baixo, não. Do médio para baixo já foi desativado. Já virou uma tapera, como se diz. Terra desabitada. Não tem mais serventia. Para que a alma vai lá, passar pelo umbral grosso, incomodar o planeta, a humanidade da Terra, e depois vai ter que ir embora? Já vai para as naves, lá tem a estação, como o metrô, já vai para a estação certa, já pega o metrô certo, para a linha certa. Não precisa ficar fazendo viravoltas, perdendo tempo. As coisas estão aceleradas. Tudo agora urge, tudo é muito intenso. E o que está acima está abaixo, o que está abaixo está acima, nós vemos isso? Parece um caos, porque o movimento é grande. A movimentação que você vê é o sinal de que tudo está finalizando. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, ao finalizar o grande ciclo de expiações e provas num mundo de dualidade, a humanidade da Terra entrará definitivamente numa nova era, onde a abundância e a prosperidade serão de fato para todos indistintamente. Se a experiência do fractal de alma aqui foi sempre vivenciar as polaridades, é natural que cada encarnação exigisse novos aprendizados com uma grande variedade de lições diferentes. Essa foi a linha mestra que conduziu o modo de vida de cada um em cada encarnação. Ora numa polaridade, ora na outra. Todos já foram ricos numa existência e também muito miseráveis em outra. O projeto divino para o planeta Terra segue o seu curso, independentemente de seus habitantes humanos estarem prontos ou não para a nova era que se avizinha. Uma vez que a frequência do planeta sobe para as dimensões de 5D e acima, tudo aquilo que vibrar abaixo de 5D não poderá mais existir por aqui. Basta entender que frequência é sintonia. Assim como uma emissora de rádio só é possível sintonizá-la quando o aparelho estiver na frequência dela, as almas da Terra só poderão ser aceitas neste planeta se estiverem na mesma sintonia, frequência dela. Não há nenhuma outra possibilidade. Mas hoje não vamos falar da nova Terra. Vamos sim falar sobre algo que já está acontecendo e será muito interessante daqui em diante. Vamos falar sobre abundância e prosperidade. Mesmo que o planeta ainda não esteja totalmente dentro da nova era, já que esse processo leva em torno de 3 séculos, sabemos que estamos em seus momentos finais e também nos mais importantes eventos dessa transição. Todos os sistemas conhecidos da humanidade e também aqueles que lhes foram ocultados começam a se desintegrar. Nada mais será nem sombra do que era antes. Novos sistemas já começam a funcionar e, aos poucos, a mudança será total, pois não há comparação que possa ser entendida com as mentes ainda em 3D. O importante por ora é que as almas encarnadas confiem e saibam que tudo está vindo para o melhor.
O tempo tão esperado finalmente está chegando. Já dissemos aqui antes que esta é a última encarnação da dualidade. Portanto, aquele que desencarna sem a frequência mínima para a nova Terra, 5D, já não reencarnará mais aqui. Vejam o tamanho da importância do momento. Não se pode desperdiçar essa oportunidade final. Com a mudança da linha de tempo da Terra em 2010, a transição deixa para trás os eventos mais duros, classificados como Armagedon, e passará por uma transição o mais suave possível. Essa é a razão pela qual a maioria da humanidade nem percebe o que está acontecendo de verdade. As consciências mais alargadas já percebem o movimento e as incríveis mudanças atuais, e elas continuarão até sua conclusão, independentemente do número de encarnados que acreditam ou não, independentemente do número que fazem os movimentos junto com as mudanças que ocorrem. A resistência em seguir o fluxo das mudanças só trará prejuízos aos que resistem. Nada afetará a parte da humanidade que decidir fazer sua ascensão junto com Gaia. Isso é um decreto do Criador. O reset dos velhos sistemas e a reinicialização dos novos sistemas adequados para a Terra 5D já iniciaram por volta de 2016 e devem finalizar dentro de mais alguns anos. Os indícios atuais mostram que não devem passar de 2030, mas eu particularmente arriscaria dizer que serão finalizados um pouco antes, talvez até 2025 ou 2026. Mas o tempo não importa, pois o que importa é que agora tudo se encaminha para o seu ápice. Nada e ninguém pode parar o que está por vir. E o caos aparente que parece ser real, na verdade, é a reacomodação e os ajustes necessários para as mudanças em curso. Entre tais mudanças, há uma que desperta grande interesse da maioria da humanidade: o sistema financeiro. As experiências vividas até aqui foram duras em relação à abundância e à escassez. Isso deixou traumas profundos em cada consciência humana. O medo e a falta são lembranças que ainda não cicatrizaram. Mas como dissemos antes, agora tudo vai finalizar, pois o tempo é de transição. O velho sistema financeiro era apropriado para experienciar as polaridades entre a abundância e a escassez. Quem aprendeu agora vai viver uma nova era, ou seja, a Era Dourada. O QFS, Sistema Financeiro Quântico, já está em vigor. Ele vai, aos poucos, substituindo o velho sistema conhecido. Por isso, a maioria que espera por um grande impacto neste setor, nada percebe. Chegará sim o dia em que será anunciado que nada mais do que era antes estará valendo. Mas não é motivo para preocupações, pois o sistema quântico sabe tudo de cada ser humano. Ele registrou tudo desde 1950. Todas as transações financeiras, os negócios lícitos e ilícitos, todos os ganhos individuais e sua origem, todos os pensamentos, inclusive, de cada um estão agora registrados. E isso vai determinar o que de fato pertence ou não a cada ser humano. Na troca final do sistema financeiro, ninguém vai ficar com aquilo que não lhe pertence por direito justo. E todos aqueles que trabalharam e foram explorados retomarão o que é seu de direito. A Terra é uma consciência feminina, portanto, é mãe. E por essa natureza, nenhum filho de Gaia deve sofrer a falta de qualquer meio de sobrevivência digno. E será essa a norma geral em breve. Mas é preciso entender que uma mãe não oferece algo ao seu filho que lhe venha prejudicar. O momento de receber uma ferramenta, uma oportunidade, uma liberdade,
ou qualquer outra coisa, a mãe sabe. E por isso não arriscaria dar algo que possa vir a prejudicar um de seus filhos. A abundância já está disponível para aqueles que estão prontos para fazer bom uso dela. Será uma distribuição gradativa, de acordo e no tempo justo de cada um. Haverá, sim, prioridades, mas nada que não seja para trazer benefícios sempre. Aquele que ainda não sabe usar uma ferramenta não pode ter acesso a ela, pois poderia correr o risco de se prejudicar. Esses serão critérios adotados daqui em diante. A frequência propícia para receber a abundância será, de fato, baseada na responsabilidade de cada um, nas intenções de como cada um vai usar e para quais finalidades serão usados tais recursos. Lembrando também que a competição, o desejo de poder, a vaidade exagerada, o orgulho e os vícios são vibrações 3D e não terão frequência para se alinhar com a abundância. Entretanto, a cooperação será uma chave importante que acionará o novo sistema. A prosperidade será uma frequência alinhada com a abundância e levará a bom termo todas as iniciativas daqueles que já vibram nas consciências mais elevadas. Por isso, num futuro próximo, toda a humanidade da Terra estará alinhada e vivendo na abundância e na prosperidade. Por ora, já sabemos que há muita coisa em andamento. O novo sistema está, aos poucos, tomando conta e substituindo o velho sistema. Como esse evento não acontecerá em apenas um momento, mas sim aos poucos, sugiro que cada um faça, a partir de hoje, profundas reflexões de si mesmo. Veja se você de fato é merecedor da abundância infinita. O que você faria com os recursos ilimitados que eventualmente lhe seriam oferecidos? A sua consciência deve estar pura e livre de qualquer interesse egóico, livre de ambições individuais. Amor incondicional, planos que envolvam a cooperação, a coletividade, o cuidado com a natureza, os animais, a terra e a água, também contam como importantes. Mas mesmo que você não se encaixe em nenhuma das citações acima, não fique frustrado, pois independente do que você faça, ou deixe de fazer, no seu devido tempo, todos os justos receberão aquilo que lhe é devido. Não me perguntem, será que eu mereço? Perguntem cada qual a sua consciência. Só ela pode responder. O Cristo deixou uma dica quando disse: ajuda-te que eu te ajudarei. Então tudo só depende de você. Faça por merecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Nós vamos trazer hoje mais um tema referente ao poder que nós temos e que muitas vezes não fazemos uso ou não conhecemos esse poder e entregamos esse poder aos outros. O único poder real é o da fonte. Este poder da fonte, ele é transmitido, ele é passado para todas as sementes estelares, para todas as centelhas de luz divina criadas nesta fonte. Nós somos criados na fonte. Nós somos também um espírito, um átomo semente. Como já dissemos aqui tantas vezes, uma mônada que se divide em partes, porque nós somos, na verdade, este átomo semente, que é uma consciência. Tudo que está na fonte está em nós. Por isso, o que está no todo está na parte, e o que está na parte está no todo. Este poder divino é um poder inato.
Porque nós somos os prepostos do Criador. Quando se fala aqui em um Deus Criador, levamos em conta que é uma consciência criadora, é a própria fonte. E nós saímos como pulsos desta consciência que se espalham pelo cosmo infinito. Se toda a criação ela precisa da luz e da sombra, porque a luz cria com a matéria escura, que é a matéria-prima da criação. Só que o toque final é sempre o da luz. É como se fosse fazer um vaso de cerâmica, não importa o formato, o tamanho. Ele é sempre feito da cerâmica, do barro, mas o toque final, a forma e a cor, o acabamento, é sempre da mão daquele que cria. Nós temos o poder da criação, podemos fazer as experiências que quisermos, mas o único poder final que dá a finalização, que dá o toque final, é o poder da fonte. Por isso, a luz sempre vence. Por mais que as trevas dominem alguns períodos, alguns momentos de qualquer coisa, o final é sempre o acabamento da luz. Precisamos compreender isso para entender o que está se passando com o nosso planeta, a Terra e esta humanidade que aqui está agora. Quando falamos em transição planetária, em ascensão das almas, nós estamos falando deste toque final, deste acabamento desta obra-prima. Não importa o percurso e o transcurso e os acontecimentos que o planeta e a sua humanidade passaram todos esses tempos, esses milênios. O que importa é que agora quem vai dar o toque final é a luz, é o poder da fonte. É como numa sala de aula, quando o aluno é submetido a uma série de aprendizados e depois passa pelas provas, quem vai dar a nota através da avaliação individual ou do coletivo, do grupo, é sempre o professor ou a professora, aquele que deu os recursos e o ensinamento, vai fazer a avaliação. Como está o seu aluno? Nós vamos agora entrar num tempo que a humanidade vai ser colocada na última prova, na última avaliação, e ver quem é que está pronto para ascensionar para um patamar mais elevado de consciência. Nós vemos hoje aquela energia que nós chamamos de sombra ou não-luz se debatendo para permanecer aqui neste planeta, porque a sombra só existe quando há um obstáculo entre ela e o ponto que ilumina, que nós chamamos de luz. Tirando-se o obstáculo, a luz toma conta e a sombra se desfaz. Então as sombras aqui na Terra colocaram obstáculos o tempo todo. É uma necessidade de sobrevivência, obviamente. E quando falamos aqui das trevas, falamos de consciências que ainda se comprazem naquilo que não é luz, que não é legítimo da fonte. Pois a fonte sempre é luz. A fonte jamais emite sombras. Ela é a luz pura, a luz cristalina, é a luz divina. Essa luz, quando se espalha, ela encontra então assim a matéria escura para cocriar, elaborar, criar formas. Não somente formas físicas, também formas de vida, formas de consciência. Eventualmente, alguma consciência que estava na luz, ela descamba para o lado sombrio, porque são experiências. Em algum momento, toda a consciência é tentada a experienciar aquilo que não é da luz.
pois a dualidade existe em todas as dimensões. Existem regras, existem normas da criação, mas existe sempre o livre-arbítrio das consciências. As consciências são livres para escolher o experimento e o caminho que quer seguir, mas um dia, as consciências precisam voltar para a luz, porque da luz elas vieram. Nós estamos passando agora o momento final do nosso planeta e é uma experiência impressionante. Todas as almas encarnadas na Terra agora estão passando pela fase final de um ciclo planetário. Mas isso não significa que seja o final de um ciclo de evolução da própria alma, porque a alma está aqui neste momento, mas ela pode não fazer a sua parte e não completar o ciclo individual e ficar pendente. Por isso, muitas almas precisam de um outro planeta, ainda de provas e expiações, uma outra escola que ainda ensine as lições não aprendidas aqui. O poder real que cada um de nós tem, ele vem da fonte. E assim é porque, senão o bem poderia não vencer no final. E nós sabemos que no final sempre o bem vence, porque é assim que determina as leis naturais. Mesmo que as trevas que vieram para esse planeta fugiram de outros mundos nos últimos milênios, por centenas de milhares de anos, aqui elas se estabeleceram e acharam que, por ser um planeta pouco primitivo, elas poderiam dominar, ser os senhores deste lugar. É uma ilusão, porque no fundo, todas as consciências sabem que isso não é possível. Mas essa ilusão tomou conta, embotou ainda mais essas consciências mais escuras, sem luz, e fez com que elas se autoproclamassem os senhores do planeta Terra e desta humanidade. E assim se passaram centenas de milhares de anos, mas há sempre um propósito maior, que é o propósito de quem cria os mundos. E esse propósito é a evolução deste planeta e desta humanidade. Vamos ver agora nos próximos meses e próximos anos, um tempo mais ou menos curto, o embate final, que é a queda de braço nessa disputa. Embora sabemos quem é que vai vencer, o tabuleiro ainda tem algumas peças e o jogo ainda não terminou. Quem está dando sustentação para as forças trevosas permanecerem mais um tempo aqui neste planeta são as próprias pessoas que vibram no medo, na raiva, na dor, no sofrimento, na desesperança. Ao invés de fazer a força para o lado da luz, de vez em quando pendem para o lado das sombras e dão aquela força necessária para que elas se mantenham por mais um tempo. Se assim não fosse, nós teríamos já feito essa fase final de transição, que mais ou menos a curva, como se diz, é até 2030, podia ter sido feito lá em 2010 no máximo. Então nós estamos 20, 30 anos atrasados na finalização desta etapa, não por causa da força das trevas, mas por causa da força que nós demos a elas, o alimento energético que elas precisam. As narrativas que são utilizadas ainda é a munição que lhes resta.
A Agenda 2030, tão propalada por este governo oculto, porque é um tipo de governo que governa a humanidade sem ter limites de país, de estado, de municípios, enfim. É um comando que está enraizado em todo o planeta, em todos os lugares, e que eles sempre governaram de uma forma paralela às leis de cada nação, de cada povo. Elas nunca respeitaram as regras do jogo, porque elas achavam que senhores do planeta podiam fazer o que bem entendesse. Todos os conflitos, todas as batalhas, todas as confusões e todos os problemas financeiros, problemas de saúde pública, problemas de produção, aonde quer que se pense, eles estavam entranhados lá dentro, com comandos invisíveis, mas decidindo a vida da humanidade da Terra. Nós vamos ver isso dentro de muito pouco tempo. O quão sórdido era esta mania de manipulação e colocaram todos nós num balaio, como se todos os gatos fossem pardos. Estavam tão tranquilos nesta dominação que a certeza que eles tinham era que jamais perderiam o poder de comando. Existia um poder paralelo de entidades extrafísicas que forneciam as orientações, porque também existia uma ciência oculta através dessas entidades que nada mais eram que anjos caídos e tinham esse poder de conhecimento. Mas quando o Senhor disse basta, chega, o recreio acabou, todo mundo volta para a sala de aula, a limpeza do planeta Terra começou pela cabeça da pirâmide, pelo topo da pirâmide, como sempre dizemos, retirando essas entidades extrafísicas que davam o suporte para os encarnados aqui, que tinham esse comando. Nós colocamos isso durante anos, 2016, 2017 em diante, mais ou menos um cronograma dessa limpeza. E também falamos quando essa limpeza praticamente terminou, iniciou-se então a limpeza na crosta, o nosso quintal, como foi dito tantas vezes. E agora essa limpeza está sendo feita nos últimos remanescentes, que são os encarnados, os legítimos representantes deste poder trevoso que dominou esse planeta por tanto tempo. Eles sempre acreditaram nesse poder que é ilusório, mas ele serviu por um tempo. Porque eles não têm o poder real da fonte, eles têm o poder de manipulação apenas. E toda manipulação ela pode prevalecer por um tempo, mas não por tanto tempo. Não indefinidamente. Apenas determinado tempo. E esse tempo terminou. Apesar do barulho e da ameaça que se vê no dia a dia, nada vai funcionar se não está alinhado no poder da fonte, o poder da luz. É nisso que nós temos que entender e compreender, porque se nós damos o poder a eles, retarda mais um pouco. Às vezes eu vejo pessoas reclamando que tudo está piorando, que as coisas não têm mais solução, que as coisas estão indo de mal a pior. Mas é essa força que eles precisam. Que nós que temos a vontade e o desejo de ver a luz prevalecer, estamos nos entregando, jogando a toalha, como se diz, dando o poder que ainda eles precisam para resistir mais um pouquinho.
Ah, porque falam e não acontece nada. Mas e você está fazendo o quê? Você está pelo menos alinhado com a luz, segurando essa força iluminada da luz para ganhar essa queda de braço final? Reclamar que os outros não fazem? Que alguém tem que fazer? E você está fazendo o quê? Peso em cima da terra? O teu poder vem da fonte, use esse poder, é a tua arma. E esta é uma arma invencível. Porque nada e ninguém vence a luz, nada e ninguém vence esse poder que emana da fonte. Se as trevas tiveram poderes por tanto tempo, é porque nós não soubemos utilizar o nosso poder. O poder da força positiva, o poder que nos foi dado antes de vir para esse planeta Terra. Quantas vezes foi dito aqui, nada que a treva tente daqui para diante, e olha que isso já faz alguns anos, pelo menos uns 4, 5, 6 anos que estamos dizendo isso. Nada que eles tentem vai dar certo, mas eles têm uma arma poderosa que é a mídia, comprada, paga regiamente para desinformar e também para passar as falsas narrativas. Quantas vezes foi dito aqui, se você quer assistir a mídia, principalmente a televisiva, que é realmente o anticristo do planeta Terra, é a televisão, que foi colocada dentro de todas as casas do planeta inteiro. É como uma câmera que filma tudo, grava tudo, dentro de cada casa, para passar o dia inteiro a desinformação, criar narrativas. Se você se deixa levar por isso, paciência, vai fazer o quê? Nós não temos mais o que dizer além disso. Use o teu poder, assuma o teu poder, não entregue o teu poder para ninguém. Quantas vezes foi falado isso? Agora hoje vem mais uma aula de poder. O poder real é o da fonte, só da fonte. O que mais temos que dizer? Ah, mas as coisas vão piorar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É o que eles dizem que quer que aconteça para você acreditar e dar força. Não vai acontecer nada. O sistema vai se autodestruir de dentro para fora, como uma maçã que apodrece o miolo e a casca parece boa. Quando aparecer na casca não tem mais nada. Você foi. Como se dizia antigamente, tá carunchado. O caruncho comeu. Sobrou a casca, como um cupim zero. Quando come uma parede, sobra só tinta. A madeira se foi. Qualquer empuradinha é uma casca leve, como uma casquinha de ovo. O sistema se autodestruirá de dentro para fora e não vai ter ninguém que vai vir aqui com força, com armas. Porque tudo é energia, tudo é luz. A luz que está chegando, ela é tão poderosa que ela vai simplesmente desfazer toda e qualquer ausência de luz, qualquer sombra. Nenhuma tentativa das sombras vai surtir efeito desejado por eles. Nenhuma. Podem anunciar a desgraça que quiserem. Uma hora é um asteroide que vai colidir com a Terra, uma hora é um país que vai invadir o outro, uma hora é um governo que implantou um sistema duro sobre a sua população, uma hora é uma crise econômica, uma hora é não sei o quê, uma crise na saúde, uma hora é o que for negativo, nada vai funcionar. Nada não passa de narrativa. Aliás, a única ferramenta utilizada ainda é as falsas narrativas. Não há mais nada, nenhuma chance
Ou será que não tem dono esse planeta? Será que não tem um criador maior que tudo cria, que é a fonte, que é a luz? Ou nós acreditamos na luz, ou então vamos pendurar a chuteira, como se diz, e partir para uma nova escola aprender tudo de novo. Nós não temos mais muita alternativa também. Se nós viemos da luz, nós somos luz. Por que o medo do escuro? Por que o medo das trevas? Por que a dúvida? Porque foi implantado isso tudo ao longo dos milênios para que se criasse uma geração medrosa, desconhecedora do seu poder real. Muitas notícias têm vindo agora essas últimas semanas, e eu tenho visto pouco porque eu não tenho tempo, mas alguns canais, bons canais. Há uma sincronicidade de informações. É claro que se a gente vai olhar canais paraquedistas, que só têm o interesse em visualizações, em falsas narrativas, que se comprazem mais em disseminar medo do que informação, então vai confundir a cabeça das pessoas. Mas os bons canais, aqueles que realmente informam, sem muito interesse, eles têm uma sincronicidade muito grande, porque a informação ela pode ser dita de várias maneiras, mas a essência sempre é mais ou menos a mesma. Porque o recado é o mesmo. A informação é a mesma. Não há como divergir da essência. O grande problema é a confusão criada de propósito. Porque existe ainda um poder. Por mais algum tempinho. Pouco, mas ainda tem. Um poder que teima em persistir porque nós podemos estar dando fôlego. Como aquele foguinho que se continua colocando lenha vai queimar por mais um tempo. Então você tem esse poder. Ele é inato. Ninguém pode tirar esse poder de você, mas você precisa alimentar esse poder, exercer esse poder. Os controladores espalham a ilusão para que você não saiba a verdade. Então você perde o teu poder porque você acredita na ilusão que é espalhada de propósito. Eu diria que hoje o grande problema das pessoas despertas é ainda a ilusão. Se iludem facilmente. Então se dizem despertas, mas se iludem. Se você dá permissão para a ilusão, você não está desperto. Quem está desperto não se ilude mais com nada. Não pode ser enganado. A dúvida, o medo. Por que isso? Se você é desperto, você já tem a informação, você já tem a informação que a luz venceu. Não há mais como voltar atrás. Falta ainda ver a definição. Você está assistindo um videotape de ontem, o jogo acabou ontem. O resultado não vai mudar. Mas alguém precisa dizer para você que o jogo acabou ontem. Não é ao vivo e a cores. E o resultado já foi positivo. Você não sabe quanto foi o resultado, mas saiba que é positivo. As forças das trevas não terão nenhuma chance a não ser retornar para a luz. É claro que muitas não vão querer voltar para a luz agora. Vão continuar mais um tempo na escuridão, porque elas gostam. Por isso são trevas. Então terão ainda planetas condizentes com a frequência. Mas quantas trevas já foram para a luz aqui nesse planeta? Aí alguém pede sempre, já respondi isso muitas vezes, por que Deus permitiu que as trevas tomassem conta do planeta Terra? Porque as trevas precisam se iluminar. E o planeta Terra é um planeta de luz, é um planeta feminino.
amoroso. A frequência da Terra é a frequência de uma mãe amorosa. Por isso foi permitido que viessem, porque sentindo esse calor, esse aconchego do amor feminino, muitas trevas amoleceram a dureza da sua crosta, da sua capa resistente, e se entregaram para a luz. Nós vamos ver agora, neste final de ciclo, e dentro de 1 ano, 2, ou 3, ou 4, mas até antes de 2030, nós vamos ver quanta coisa vai mudar aqui. Quantas pessoas que hoje, analisando, claro que nós não temos como analisar a consciência daquelas almas encarnadas, mas certas personalidades que aparentemente agem nas trevas, conhecidas porque são públicas, nós vamos ver que eles vão mudar de lado. Nem que seja para pedir clemência, mas já é uma decisão de mudança. Na tentativa de se redimirem um pouco do mal que fizeram, vão tentar cooperar com a luz. É aquela alma que, nos descontos do jogo, depois dos 45 minutos finais, decide mudar o jogo. Não, eu não quero mais a sombra. Agora eu quero mudar. Porque chegou no ponto máximo de resistência. Então, retornar para a luz é uma chance. Talvez a última neste planeta. Depois terá outras oportunidades, outros mundos. Sim, sempre vai ter. O despertar dissolve os recursos de controle das trevas. Então você está agora na posição de vencedor, mas saiba usar esse teu poder para vencer o final da batalha. O despertar dissolve todos os recursos de controle das trevas. Tem coisa mais fantástica que isso? Você não precisa lutar, você não precisa de um salvador da pátria, você precisa apenas despertar. Então você dissolve o poder que as trevas tinham sobre você e sobre os outros. É muito mais fácil do que você pensava. Basta despertar. Mas despertar de verdade. Compreender. Despertar é compreender, entender, ver as coisas de uma forma clara. As trevas se alimentam dos teus medos e da distração coletiva. Se nós tivéssemos realmente um entendimento, se nós fôssemos de fato despertos numa grande massa, nós teríamos já mudado esse panorama lá por volta de 2000. Estamos um pouco atrasados porque o medo... E olha que as trevas são mestres em criar situações que criam medo coletivo. E eles fizeram isso o tempo todo, mas a partir de 2000, temos lá o exemplo. Aquele fatídico exemplo do 911, vocês sabem qual que é? Lá no ano 2001, criaram uma narrativa para criar pânico, medo no mundo inteiro. Depois vieram outros fatores, outras narrativas. E nós temos ali, basta olhar para trás, esses últimos 25 anos, quantas narrativas para criar medo, pavor, pânico e insegurança na humanidade. Porque é o combustível deles.
Agora eles já não escondem mais nada. Agora o negócio é jogar as cartas na mesa virada para cima. Ninguém mais tem dúvida da carta que o outro possui. Porque o jogo está finalizando. Eles não têm mais alternativas. O medo está diminuindo, a distração está diminuindo e a gasolina está acabando no tanque. Que beleza. Nada mais funciona na velha agenda. A famosa Agenda 2030 foi para as cucuia, como se diz. Ou então, no outro ditado popular, a vaca foi pro brejo. Acabou. Não tem mais. Não tem mais. A mídia ainda é o papagaio da vida. Repete, 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 sem saber o que está dizendo. Porque você paga para isso. Mas não tem mais nenhuma solução. É como se diz, a fera está acuada, ela não tem mais o que fazer. Ou ela morre ou ela ataca. O último momento. Os estertores da morte, como se diz. É o último fôlego. Mas está acabando. E já sabemos quem vai ganhar, porque a luz sempre vence. Não é nem preciso dizer aqui. Nada mais funciona na velha agenda, porque tudo que é jogado no ventilador desaparece. Tenta uma coisa não dá certo, tenta outra não dá certo. Então é o seguinte, uma vez por todas eu vou dizer aqui para vocês, parem de alimentar com o medo essas trevas. Você está prolongando a sobrevida deles. Nada que eles digam que vai acontecer, vai acontecer. Se é coisa escura, não vai acontecer. De uma vez por todas. O jogo, nos planos mais elevados, faz tempo que terminou. O resultado não vai mudar mais. Se sobrou alguma coisa, como já dissemos, sobrou as narrativas. Somente isso. Narrativas e narrativas. Sem pé, sem fundamento, sem cabeça. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de consciência já mais elevada percebe que nada passa de simples narrativas. A tentativa de continuar o jogo que já morreu, que já acabou. A massa crítica de consciência desperta já atingiu esse patamar de remover essas narrativas, esses fatos que poderiam ainda um dia acontecer. Não acontecerão mais. Tudo é energia e a energia já mudou. Se você vai colocar um prato de comida lá no forno elétrico para assar, você sabe que precisa de uma temperatura. Mas essa temperatura não é mais possível atingir porque deu defeito no aparelho. Não vai assar o prato, a comida. Não tem o que fazer. Pode pegar o martelo e martelar tanto que quiser o aparelho, não vai funcionar. Não tem energia. Se não tem energia, não tem técnica. Não tem fórmula. A massa crítica de consciências despertas da Terra, da humanidade da Terra, já atingiu todos os níveis das mudanças necessárias e não tem mais o que fazer para as trevas sobreviverem. É uma questão de tempo, pouco tempo. Portanto, não vamos aqui dar importância para os choratéus da vida. Tem muita gente que se diz desperta e está ali choramingando pelos cantos porque vai acontecer, mas então você não está desperto.
Será que precisa jogar um balde de água fria para você acordar? Ou será que precisa de um estalo forte? Um estrondo? Manter a frequência elevada é a única coisa que você pode fazer agora para ajudar no apressamento da finalização deste ciclo. E não venha com essa história que só vai acontecer daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, porque vai acontecer no tempo de cada consciência. Para mim vai acontecer agora. Se para você só daqui 1000 anos, então daqui 1000 anos você vai ter a ascensão. Ou daqui 1 milhão de anos, não tem problema. As consciências não estão todas no mesmo saco. Você vai quando você quiser. Se você quer daqui 1000 anos, fique à vontade. Vai ter tempo e ter lugar também. Manter a frequência elevada desmonta os últimos projetos das trevas. E é isso que nós temos que fazer. Nada mais que isso. E não precisa mover uma palha. Não precisa fazer um enfrentamento. É só manter a consciência elevada, a frequência elevada. E isso ninguém pode impedir. Podem nos calar, podem nos eliminar das redes, podem fazer o que quiserem, mas não vão calar a frequência e a consciência das pessoas. Isso é impossível. Porque isso não pode ser manipulado quando a consciência se expande. E nada e ninguém que se compraz nas trevas vai suportar a luz que chega. Pois a luz é a frequência, a luz é consciência. Consciência é a alma. Não é matéria. É vibração. Alguém de vocês consegue manipular uma consciência? Uma frequência? De que jeito? Então, o que falta para acreditar? O que falta para se posicionar? Dizer não. A minha consciência é única. Não existe duas iguais. Existem frequências, sim, de consciências. Frequência mais elevada, mediana, mais baixa. Mas igual, não existem duas consciências. Então é você que é dono dessa consciência, porque você é esta consciência. Assuma o seu poder. O único poder real é o da fonte criadora. E você veio de lá. Você tem esse poder. Ou você assume esse poder, ou você entrega o seu poder e fica sem o poder. Quem não tem poder é uma marionete na mão alheia. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.